Meus amigos e minhas amigas, continuando a nossa série, né? Uno, Mônada, a Deidade Verdadeira. Meus queridos, é muito importante que a gente tome consciência que o ser que nos criou, e aí eu costumo sempre fazer referência a isso, é importante a gente ter, claro, uma noção do que isso representa para nós, mas isso eu costumo sempre dizer para as pessoas, né? Quando você pega o primeiro trecho da Bíblia, você observa uma frase quase que simultânea, né? Então, lá na Bíblia diz: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Certo? Então, quem foram os seres criadores? Foram os seres chamados Elohim. Tá? Para você ter uma ideia, Elohim, essa palavra aqui hebraica, que alguns dizem é o nome de Deus, do Deus original, né? Que está no capítulo 1 do Gênesis. Só que a palavra, ela é plural e quer dizer divindade, deuses, né? Então estes seres foi que deram origem à nossa humanidade, ok? Então você deve estar se perguntando, bem, dentre esses Elohim está um Elohim chamado Javé, ou Jeová, Alá, tá? Brahma e etc. Eles são um único e mesmo ser. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Então esses seres, quando chegaram para criar, eles chegaram para criar não do nada, não do ex nihilo, como se pretende dizer. Então, portanto, o criador deste nosso universo físico não é a consciência cósmica universal, não é a mônada. Tá? E nós vamos ver numa outra série da onde os seres se originaram, que aí vai ficar mais claro para a gente entender, né? Mas de antemão a gente já vai colocando isso, né? Que uma série tá ligada à outra. Eu vou colocar aqui na tela alguma coisa relacionada à mônada. Que existe uma visão da mônada filosófica e a mônada no gnosticismo, correto? Você tem que ter uma visão de ambas. A mônada no conceito pitagórico e a mônada no conceito gnóstico. Os gnósticos tomaram grande parte das visões neoplatônicas, pitagóricas, para ir descrevendo esse processo chamado pleromático. Então, o centro disso tudo é a mônada, é o uno, é o argue, é o apeiron. Né? Então, seria importantíssimo que a gente denotasse isso. Porque no momento
em que você cultua uma divindade, achando que ele é, é o criador de tudo, o Deus Supremo, o tudo, não é? A suprema consciência cósmica, você está cultuando uma divindade menor. Por isso que no livro do Gênesis, quando você abre, você dá de cara com a expressão: no princípio Elohim criou o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, ou estava informe e vaga. Porque como eles pegaram a substância original para criar, por que o nosso mundo é defeituoso? Porque sempre para criar, emanar algo, se precisa da polaridade positiva e negativa, se precisa do feminino e do masculino. Você vai entender isso quando você estuda o platonismo. Mas veja, o que é que diz lá? Que você, o masculino, o feminino dá a substância e o masculino dá a forma. O feminino dá a substância e o masculino dá a forma. O que é que acontece com a Terra? A Terra veio ser originária, o mundo físico, de um ser que foi gerado somente uma substância, portanto ele não tinha forma. Porque quem o gerou, quem o emanou, era apenas uma contraparte feminina. Então, ela deu a substância, mas não deu a forma. Por quê? Porque faltava a contraparte masculina. Eu quero que isso fique claro para você entender. Tudo que emanou da mônada emanou sempre em pares, masculino e feminino, tá? Seres andrógenos, ok? Então, quando você olha aqui na tela, mônada, Deus é uma esfera, olhe, presta atenção nessa frase. Deus é uma esfera inteligível, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Frase dita por Alain de Lille. Né? Aí, mônada é uma ideia filosófica concebida pelos pitagóricos, que eu já falei, para se referir a uma única fonte agindo sozinha, a uma origem indivisível, que é o começo de tudo e o fim de tudo. Por isso que nós, gnósticos valentinianos, somos monistas. Posteriormente foi adotado pela cosmogonia para explicar que tudo era apenas parte de um ser supremo, tá? De uma divindade que abrange tudo o que já foi e é potencialmente será, tá? Certo? E o que potencialmente será. Abrange tudo o que já foi e aquilo que potencialmente será para frente. Então a mônada é mais que uma entidade. É literalmente um princípio, uma coisa que não é uma coisa. É o tudo. E tudo o que foi ou será. Não é? Tudo o que já existiu fez parte da mônada. O bem e o mal, e tudo o que é, foi ou será também parte da mônada, como o próprio universo sendo parte da mônada também.
Embora a mônada pareça ser mesmo o equivalente a Deus, isso é errôneo, pois para Platão o Deus bíblico seria, na verdade, um demiurgo. Tá? Seria um demiurgo, que nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Tá? Um Deus menor e perfeito para Platão. Um Deus menor e perfeito que criou o cosmos. A mônada é responsável por emanar o mundo das formas. Tá? Enquanto o demiurgo é responsável pelo cosmos. Então você observa que na visão de Platão o demiurgo não era um ser mau. Ele era um ser menor. Diremos assim, era um deus menor, uma divindade menor. E isso bate com o que Valentim também tinha de concepção, quando ele dizia que o demiurgo não era um ser mau, mas ele era imperfeito, tá? E, portanto, ele tinha essa imperfeição, ele passou para tudo aquilo que ele foi criando. Precisa ficar claro isso na nossa mente. Não é? Então, portanto, quando você ouve Jesus falando sobre a mônada, né, falando sobre o Uno, que eu já li aqui esse livro excelente, eu indico, editora Garbalux, procure, compre, não é? Ele diz o seguinte, o Uno é inefável, já que nada pode compreender-o para dizê-lo, é inominável, pois não há nada anterior a ele para dar-lhe nome. É luz imensurável, pura, sagrada, imaculada, indescritível, sendo perfeito em sua incorruptibilidade. O não é perfeito, abençoado ou divino, é muito superior, é ilimitável, não é corpóreo nem incorpóreo, nem grande nem pequeno. É impossível dizer qual a sua medida ou qual o seu tipo, pois ninguém pode conhecê-lo. Não é uma dentre as muitas coisas que há na existência. É muito superior. Não que seja grandioso, na verdade é em si mesmo. Não é uma parte dos éons ou do tempo, pois o que quer que seja parte de um éon foi produzido por algo mais. O tempo não foi designado a ele, pois ele não recebe nada de ninguém. Aquele que existe desde o princípio não necessita de nada daqueles que vieram depois. Em resumo, nada há antes dele. Contempla a si mesmo em sua própria luz perfeita. O é majestoso e de uma pureza sem medidas. É o eterno que provê a eternidade. É o éon que gera um éon. Luz que confere luz, vida que dá vida. O abençoado que provê a bem-aventurança. A gnosis doadora da gnosis. O bem que provê a bondade. A misericórdia que provê misericórdia. A redenção. Graça que dá graça. Não que possua tudo isso, mas exatamente provê incomensurável e incompreensível luz. Está na página 163. Tá? E aí, nesse livro aqui, você vai ver depois o que vai acontecer a primeira geração da mônada depois. A primeira geração da mônada. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Por quê? Porque existem muitas pessoas, e aí me permitam, eu vou falar isso para vocês aqui, né? Eu vou primeiro abrir aqui aqui para nós olharmos. Eu vou compartilhar isso aqui para você entender mais uma vez aonde está a mônada, o que é que forma o pleroma, tá? E aí está aqui,
Você observa, tá, que a mônada, o propator, o uno, tá, o argue, diremos assim, o apeiron, o tudo nada, né? Essa é a esfera luminosa bem aqui, amarela. E depois vem aquilo que vai se chamar o pleroma. Por quê? Porque é o surgimento de Beetles, Barbelu, né, o surgimento dos outros aeões, né, que vão compor, segundo Valentin, em número de 30 aeões, certo? Só que um dos aeões sai e acaba produzindo um ser informe, tá? Porque sem forma, porque ela produziu um ser só com a substância e não com a forma, porque ela não tinha contraparte. E esse ser chamado Yaldabaoth, tá? Javé, Jeová, Alá, Brahma, Jabulon, Gadu, ele cria este universo chamado Terra Base, universo Terra. O problema é que quando ele cria esse mundo material aqui em azul, ele automaticamente cria um universo semimaterial, que é essas esferas pretas, tá? Que está servindo aqui para distinguir, tá? É para o quê? Que é um universo semimaterial ou antimatéria, como alguns estudiosos dizem. E aí tem as 7 esferas dentro deste universo paralelo, em qual estão os governantes, os arcontes, né? Os 7 arcontes governantes e o demiurgo, né? E outros seres que nós podemos dizer que também são demiurgos juntos, ok? Então você observou aí que essa compreensão que nós temos é uma compreensão ainda que pequena, mas é aquilo que nós podemos falar, né? Então eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Veja, a mônada, aqui, ó, tá? Ela emana de si uma chamamos assim de tétrade. Bitos, o pai, Enoi, a mãe, a Super Sofia, ou a Sofia Superior, a Barbelu, o, o filho Monogenes, o filho eterno, tá? A Sofia Superior, a Barbelu, né? Na compreensão de que nós temos de Sofia. E o filho é o entendimento, né? O filho eterno. Porém, as pessoas observam muito essa tríade, tá? Pai, mãe e filho, aqui, tá? Que é a expressão primária da mônada. Mas há um aeon oculto, não manifesto, que se chama gnosis, conhecimento. Ok? Isso aí é o princípio, diríamos assim, é o princípio do pleroma. Tá? Você vai ver isso aqui. Tá? De forma que os aeons nous, mente e aletheia aqui, ó, produziram 10 aeons. E logos, a palavra exoe vida, produziram 12 aeons. O último desses aeons é a Sofia Arcamote,
que ela vai sair né, fora do pleroma. Inclusive porque a mônada estabeleceu um limite. Portanto, ela cria um éon para ser o limitador do pleroma, né? O limite que alguns chamam de cruz. Tá? Você vai entender isso aqui. Para separar o que há em cima do que há embaixo, diríamos assim. Ok? Quando Sofia Arcamote sai e ela gera este ser chamado Yaldabaoth, tá? Ela gera sem a contraparte dela. Porque como eles eram uma sígia, quer dizer, eles eram sempre em pares, masculino e feminino. Não é? Em algumas escolas se diz que eles eram, diríamos assim, bissexuais. Não é? Eles eram feminino e masculino. Tá? Então, ela gera o Idabaoth e o Idabaoth gera o universo material. Tá? Então, Sofia ficou fora do pleroma. Né? E isso nós vamos ver em outro vídeo. Tá? Nós vamos ver em outro vídeo muito interessante. Mas você já entendeu esse processo. Tá? Que depois nós vamos explicar mais profundamente. E exatamente esse pleroma, o de Mitya Cruz, tá? Você entende aqui o que é o pleroma, porque o pleroma não é que é Christos Pneuma Agios, que é Cristo e o Espírito Santo, não é que eles estão fora do pleroma, não. É que eu apenas coloquei eles aqui porque eles foram emanados por Logos e Zoé. Aqui, ó. Tá? Então você imagina que você tendo essa compreensão de que a mônada é o todo, é o tudo, portanto é a deidade imanente, transcendente e transparente. Tá? Então isso para nós é muito importante porque nos faz entender, tá? Nos faz entender o que realmente significa esse nosso estudo, ok? Então, aproveite para despertar, aproveite para acordar, aproveite para ver que você está num emaranhado de realidades que a sua consciência precisa despertar, tá? Eu espero que você fique bem e um forte abraço.